Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino, dando continuidade à nossa série Fé e Economia, em parceria com Antônio Cabreira, do site Fé e Trabalho. Antônio, mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui. Pastor André, prazer é meu, é muito bacana estar aqui Empreendendo no Reino, um dos poucos sites em que a gente pode realmente tratar disso, dessa cosmovisão bíblica do mundo aí fora. Prazer. Muito bom, muito bom. Antônio, na nossa última conversa, nós trabalhamos de forma introdutória no tema da economia e combinamos de, neste episódio, conversar sobre o impacto do cristianismo, o impacto da Bíblia, da Palavra de Deus na economia e no desenvolvimento de algumas nações. Eu me recordo que no último episódio o senhor falou acerca de uma nação que fazia fronteira com uma outra nação. Em uma, tinha a Bíblia como sua bandeira. Em outra, ela se abriu para outros elementos, para outras religiões. Em uma, você vê uma prosperidade abundante. Em outra, você vê uma decadência. E pensando nessa linha, nós nos propusemos a conversar sobre esse tema, sobre o impacto do cristianismo no desenvolvimento das nações. O senhor lembra de bate-pronto assim, de alguma nação que teve um impacto substancial do cristianismo no seu desenvolvimento econômico? Ah, sim, pastor. O que é interessante, só relembrando, o cristianismo ele tem uma contribuição para o mundo ocidental. Aliás, é uma coisa interessante. Essa expressão civilização ocidental, até pouco tempo ela não existia. Ela é uma expressão recente, criada por historiadores, eu diria, modernos. O que a gente tinha era civilização cristã. Então, a economia moderna, ela nasceu na Europa cristã. Ela não nasceu em outra religião. Isso fora, e aqui só relembrando muito rapidamente, pastor André, da contribuição do cristianismo, de uma maneira geral, para os fundamentos dessa sociedade, dessa civilização ocidental. Então você tem aí a questão da caridade, a questão do fim do infanticídio, da valorização da mulher. A gente pode voltar lá atrás e você vai ver que os gregos e os romanos, eles não tinham esse tipo de tratamento. Mas aqui agora, no Empreendendo no Reino, a gente vai, como a gente combinou, tratar um pouco mais da parte da economia. E eu me lembro bem daquele nosso último podcast que a gente falava da ilha espanhola, da República Dominicana, como o senhor bem colocou, e do Haiti, essas diferenças muito grandes. Mas hoje, de uma maneira geral, pastor André, a gente pode pegar qualquer país desses mais desenvolvidos, e aí não tem como a gente fugir dos Estados Unidos, ou até da Coreia do Sul. A Coreia do Sul talvez é um dos países que a gente possa futuramente estudar, entender um pouco mais. Mas você vê a Coreia do Sul, que a gente imagina um país pequeno, praticamente o tamanho do estado de São Paulo, ele é o terceiro maior, ou quarto, dependendo aí do ranking, por exemplo, em número de patentes descobertas. Então são nações exatamente cristãs. Mas se a gente pegar um país-chave, que é os Estados Unidos, e você vê muito isso debate na internet, isso é uma questão cultural, ou porque imperialismo, metrópole. Então, você vai ver que os Estados Unidos, eles destroem praticamente tudo aquilo que a economia ou o mundo secular fala como razão do crescimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles não foram metrópoles. Os Estados Unidos, eles eram uma colônia do Império Inglês. Os Estados Unidos, eles não foram imperialistas, né? Eles venceram 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e eles não aumentaram os seus territórios. Diferente do Império Soviético, por exemplo, que praticamente a toda a guerra, a história da humanidade ensina que o vencedor, ele aumenta o seu território. Então, isso é imperialismo, isso não aconteceu com os Estados Unidos. Mas aí tem uma coisa interessante que é importante a gente entender, e aqui agora me Empreendendo no Reino, é a cosmovisão cristã dos Estados Unidos que levou a essa riqueza. Eu vou insistir, ninguém está aqui falando de teologia da prosperidade, não se trata disso. Mas essa cosmovisão, o que é essa cosmovisão? Esse conjunto de pressuposições, né? De como eu entendo a constituição básica do mundo. Qual é a minha perspectiva fundacional da qual eu abordo as questões da vida? Como é que eu vejo o mundo? Qual é a cosmovisão cristã do mundo? E aí você não tem nenhuma nação
que realmente representa essa cosmovisão cristã como os Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos eles são a primeira república cristã da história. Até então você não teve nada disso. E é uma coisa interessante, quando o Mayflower ele deixou a costa da Europa fugindo da perseguição religiosa e os peregrinos eles cruzaram o Oceano Atlântico. Naquele momento, pastor, a Europa ela não tinha nenhuma democracia. A Europa ela era um poder, aliás, ela estava vivendo um absolutismo monárquico tremendo. Se você pegar, por exemplo, a França, né, o rei Sol, né, ele dizia: eu sou o Estado. Tamanho era o poder monárquico. E naquele momento, é tão interessante, a gente tem a história dos peregrinos, né, do Mayflower, aquela coisa. E as pessoas, vamos aqui, eu vou me perder, de quando você vai me controlando aí no tempo. Fica à vontade, fica à vontade. Mas olha que coisa interessante, a gente não sabe de onde é que vem esse nome, né, os peregrinos. Mas isso aqui, pastor, está aqui, olha que coisa interessante. Eles foram lá em Hebreus 11, olha que coisa interessante. No versículo 13, já que a gente está empreendendo no reino, a gente quer falar dessa visão cristã do mundo, olha que coisa interessante. Lá em Hebreus 11, ele fala um pouco dos patriarcas, mas vem lá no versículo 13, e eles começam daí, desse versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as. Agora, olha que interessante isso. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Daí que vem o nome como os peregrinos. Eles acreditavam tremendamente nisso. E continua, versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam oportunidade. Então, eles estavam procurando por uma pátria. Então, eles tinham a certeza de que eles eram como os israelitas bíblicos, que eles estavam ali naquele êxito procurando uma terra prometida, fugindo da perseguição religiosa. Então, isso ficou enraizado na fundação daquele país. E assim, a gente às vezes não consegue entender muito bem o que isso significa, mas isso ficou tão profundamente entranhado nas origens do nascimento dos Estados Unidos, que às vezes a gente tem algumas expressões, e elas são até hoje, que às vezes a gente brinca e fala: pô, esse pessoal aí são extremamente capitalistas e não sei o quê. Mas, por exemplo, se você me perguntar no linguajar dos americanos, talvez não tenha nada que distingue tanto os Estados Unidos dos outros países como o fato dos americanos, essa cultura, essa cosmovisão de criar aquela expressão make money. Nenhuma outra língua, nenhum outro povo na história teve isso, pastor. Criar dinheiro, criar riqueza. Até então, todos os outros homens, eles encontravam a riqueza como algo assim, como algo estático, né? Quer dizer, a riqueza ela era ou tomada, ou era perdida, ou era herdada, ou era repartida, ou era saqueada, ou era obtida com favores. Mas os americanos, eles foram os primeiros a reconhecer que a riqueza ela pode ser criada. Isso é um mandato cultural. Então, tanto é que, por exemplo, se a gente estiver aqui conversando com alguém aqui do nosso podcast, tá? Quanto você ganha? O americano ele não tem essa expressão. Quanto você ganha? Eu pergunto: qual é o seu salário, né? Ele pergunta: quanto você está fazendo de dinheiro? Então, essa expressão make money, eu estou fazendo, eu estou criando dinheiro. Então, ele tem uma cosmovisão diferente. E essa visão bíblica, e todo cristão deveria ter isso, do mandato cultural, da gente poder aproveitar, né? A gente comentou muito isso no outro podcast, das riquezas da criação, para a gente criar prosperidade, a gente criar. Tanto é que é interessante, teve um tempo atrás, eu não sei em qual rede, se foi na Netflix, eu não me lembro, tinha uma série que se chamava Os Gigantes da Indústria. É até muito bacana, se alguém quiser assistir um pouco, mas o título original daquela série é The Men Who Built America, quer dizer, os homens que construíram a América. Diferente. Inclusive tem uma parte na introdução que eles falam assim: a América ela não foi descoberta, a América ela foi criada.
Então, percebe a visão diferente? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas quem criou o Brasil? Quem fez o Brasil, né? Quem gerou riqueza? É dessa maneira que os americanos eles interpretam. E hoje você pode ter números. Eu estava vendo essa semana um dado interessante, apenas para a gente ter uma ideia do que é essa criação de riqueza. Às vezes, é claro, as pessoas falam, mas isso é concentração de riqueza, a gente até pode discutir isso, mas se a gente pegar as empresas do clube do $1 trilhão, hoje no mundo você só tem apenas 6 empresas que atingiram esse patamar de $1 trilhão em termos de capitalização, em termos de mercado. Dessas 6 empresas, pastor, 5 elas são norte-americanas. A sexta é a Saudi Aramco, que é aquela empresa que trabalha com petróleo, que praticamente é a única, é um monopólio que se tem estatal. Mas todas as outras 5 empresas, elas são norte-americanas e privadas. E dessas outras 5, apenas 2 atingiram o clube de $2 trilhões. Quer dizer, um PIB maior que o Brasil, você tem uma noção, que a Apple e a Microsoft. Então, veja, ninguém melhor entendeu essa questão de se criar riqueza do que os Estados Unidos. E aí a gente pode avançar um pouco, voltar lá na declaração da independência. E essa criação, eu acho importante, pastor, a gente desmistificar, quando a gente fala essa criação de riqueza, eu usei o exemplo aqui do clube do $1 trilhão, mas não é só isso, é a criação da prosperidade. Se você pegar, por exemplo, em 2019, no ano anterior, eu sei disso porque eu adoro essa questão da criatividade, né? Do empreender, do ousar e criar. 48% dos novos medicamentos descobertos em 2019 foram por empresas privadas norte-americanas. Então, nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Aliás, a pandemia é um exemplo de como essa criatividade do homem, através da vacina, ela funciona. Então, aí você pega uma série de coisas, novos medicamentos. Quer dizer, os Estados Unidos, até hoje, é o único país que tirou um homem aqui na Terra e colocou esse homem na Lua e trouxe ele de volta. Isso é uma coisa incrível. Isso é uma conquista tecnológica que ninguém até agora conseguiu fazer. Então, isso é o quê? Essa criatividade, essa cosmovisão, podendo entender eles como, né, enfim, essa coisa que a gente está falando aqui do empreendendo no reino. É incrível o senhor falar isso, porque essa é basicamente a fundação do empreendedorismo. A liberdade de saber que eu posso fazer o meu dinheiro. Não é uma herança, não é uma riqueza herdada, mas eu posso construir e ser protagonista da minha própria história. E o americano tem isso tão enraizado desde a sua fundação. Antes da gente seguir nessa linha, doutor Antônio, eu acho que é importante fazermos uma espécie de um disclaimer aqui sobre essa questão que a gente sempre está voltando, que não se trata de teologia da prosperidade. Eu gostaria, se o senhor puder, em poucos minutos, dar o seu parecer sobre esse tema. Nós sabemos que existe sim uma teologia, infelizmente, uma perversão da teologia bíblica, daquilo que a Bíblia diz sobre prosperidade, mas para ambos os lados, né? Nós temos, de um lado, as pessoas que pregam e afirmam que todo cristão deve andar de jatinho particular e ter um Jaguar na garagem. E do outro lado também nós temos, infelizmente, por herança da Igreja Católica Apostólica Romana, a ideia de um voto de pobreza que, de alguma forma, demonstra maior piedade você ser pobre, o que também é antibíblico. Eu gostaria que o senhor desse o seu parecer, a sua visão sobre esse tema. Essa cosmovisão cristã que os Estados Unidos entenderam, daí vem inclusive do próprio verbo. A gente tem hoje uma palavra... Assim, a gente pode ficar aqui esse podcast inteiro, pastor, falando sobre isso. Eu vou pegar alguns pequenos exemplos da importância disso, dessa, assim, ojeriza a riqueza e dessa atração pela pobreza, como se fosse algo... Em algum momento a gente pensa que a riqueza é pecado e que a pobreza é virtude. E não se trata disso. Existem riquezas condenáveis, existem riquezas que são bênção, e existem pobrezas condenáveis, existem pobrezas que aconteceram por escolhas erradas da vida. Mas veja só, vamos comentar duas coisas aqui, rápido, que eu me lembrei aqui agora. Por exemplo,
a palavra lucro. Ela é uma palavra ruim no Brasil, ela não é uma boa palavra. Lucrou. E, na realidade, a origem da palavra é uma coisa interessante. Anglo-saxônica vem do profit, né, o lucro. E profit vem de proficiência, alguém que foi eficiente, que foi capaz, que atendeu às exigências e, por atender aquelas necessidades de alguém, ele acabou lucrando. Lucro vem da onde no português? Vem de lograr. Lograr é o quê? É enganar, é tapear, é o cara que é um trapaceiro, ou é amigo do rei, é amigo do governante de plantão. Então, daí essa imagem que a gente começa a se perder. E isso é tão importante que a gente acaba vivendo isso no nosso dia a dia e a gente não tem ideia das consequências maléficas dessa má compreensão, dessa cosmovisão cristã. Veja, por exemplo, eu vivi isso muito no meio agrícola. O Brasil vai colher esse ano, pastor André, a maior safra de história que o planeta já viu. Vão ser em torno de 135 a 138 milhões de toneladas de soja. Nunca a terra colheu isso, só para ter uma ideia. Agora, nós somos o maior produtor, nós somos o maior exportador de soja do mundo e nós não definimos o preço da soja. Hoje, o preço da soja ela é na Bolsa de Chicago. Então, é uma coisa interessante. Puxa, eu sou o maior produtor, eu não consigo influenciar no preço. Por quê? Olha que coisa interessante. Se eu falar a palavra especulador aqui para os nossos ouvintes, vai ficar meio... Imagine que alguém aí tem uma filha, chegou lá no almoço e falou: nossa, pai, eu conheci uma amiguinha nova e o meu pai o pai dela é um especulador, ou meu amigo é um especulador, né? É uma expressão ruim. Eu sempre gosto de comentar muito isso, porque a gente acha que o cara que especula, mas não, o cara que especula é o cara que ele tá de uma certa maneira sendo criativo. Por quê? Que vem, aliás, especular vem de espéculo, do espelho, né? Aquela pessoa que tenta saber o que vai acontecer no futuro. Então tem alguém hoje, nesse momento, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que está especulando e ele está achando que a soja em 2022 vai estar custando X. Quando ele acha isso, ele vai lá na bolsa e eu aqui no Brasil falo: opa, esse preço aqui é um preço que me atrai. Eu consigo fazer uma venda futura da minha soja, ou do meu milho, ou, enfim, de qualquer outra cultura. Por quê? Porque tem alguém lá que está especulando, porque na realidade, quando eu jogo no mercado futuro, eu estou especulando, eu não tenho a mínima ideia se esse valor em 2022 ele vai ser esse valor, se vai ser mais baixo, ou se vai ser mais alto. Mas isso movimenta a economia, isso possibilita que me dá garantias. Então, essa visão da criatividade, ela não tem... Aqui, por exemplo, a Receita, se você fizer isso, ela te tributa. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, eles movimentam, aí, isso foi antes da pandemia, eu não tenho os números agora, mas 2015, 2017, 2018, eles movimentavam na Bolsa, por exemplo, mais de 10 vezes a safra mundial de soja. Agora, para e pensa a quantidade de recursos, de empregos que são gerados com isso. Por quê? Porque você tem os brokers, você tem as bolsas, a gente vendendo no mundo inteiro, é um cara lá na Argentina travando o preço para a Bolsa de Chicago. Então, tudo isso gerando riquezas dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm essa cosmovisão, eles não têm receio nenhum em falar do lucro, em falar da criatividade. Tanto é que, não sei se você viu essa semana, aquele Boston Consulting Group, ele soltou as 10 empresas mais inovadoras do mundo. Das 10, 7 são norte-americanas. Uma é sul-coreana. Não tem nenhuma europeia. Você vê como a Europa acabou ficando para trás. Mas então, o que é interessante? Veja como é que isso é uma cosmovisão cristã, diferente, por exemplo, de uma China. Apesar disso tudo, a gente comentava aqui alguns dados a respeito dos Estados Unidos, né? Não tem nenhum outro que retribua isso, por exemplo, na área da educação. Você pode pegar aí as 10 melhores universidades mundiais do mundo, geralmente 7 ou 8 são americanos. Você pega das 20, 15, 17 são americanos. Então, eles têm essa preocupação com a questão da educação. Não tem ninguém mais caridoso, não tem ninguém com maior ímpeto filantrópico do que os Estados Unidos. É incrível. Se você pegar aqui, por exemplo, eu faço parte, por isso que eu estou falando, para combater um pouco, dentro da sua pergunta, essa questão da teologia da prosperidade. Eu faço parte, por exemplo, dos Gideões Internacionais, que é aqueles que colocam os Novos Testamentos e tal.
até hoje, mais da metade dos Novos Testamentos que são produzidos aqui no Brasil, para a gente colocar nos hotéis, distribuir nas escolas, nas universidades, eles são bancados pelos norte-americanos. A Sociedade Bíblica, que hoje é uma das maiores sociedades bíblicas produtoras de Bíblias do mundo, ela veio graças ao esforço dos americanos. Se você pegar, faço parte do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie foi uma doação da igreja americana para o Brasil. É toda aquela construtora. Então, esse coração generoso, essa visão cristã do ganhar e essa visão cristã, né, missionários, ainda não há nenhum outro país que envia tanta ajuda missionária, que envia tantos missionários ao mundo como os Estados Unidos. Você pode falar o que for, mas eles estão praticamente em toda a obra. Então, essa visão diferente, né? Tanto é que o Chesterton, ele tinha uma frase muito interessante que ele disse o seguinte: os Estados Unidos, eles são o único país do mundo e que se baseia em uma crença, a crença cristã. Então, traduz bem essa visão e essa razão dessa prosperidade, de toda essa riqueza, né? E nesse ponto, até falando dessa questão da prosperidade e de qual o fim da prosperidade, esses exemplos que o senhor citou, ele deixa claro a visão cristã disso, né? Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 9 que a partir daquele momento que eles voluntariamente contribuem, diz que o Senhor é poderoso para fazer com que toda graça seja acrescentada, para que você possa ser generoso em toda boa obra. Ou seja, o intuito da riqueza, o objetivo da riqueza é toda generosidade. Riqueza por riqueza não é a visão bíblica, mas com a intenção de ser generoso, sim, aí não tem problema nenhum, né? Enriquecer, prosperar, para quê? Para toda generosidade. Sim, e sabe uma outra coisa, assim, olha que assim, tem coisas que eu não gosto dos americanos, não se trata disso, mas eu acho que a gente tem que sermos imparciais e reconhecermos aquilo que realmente, até para que a gente possa entender o que se passa lá, porque a gente possa dizer, puxa, isso aqui é bom para o Brasil, isso aqui a gente pode. Veja, essa questão da generosidade, apesar de todas as críticas, nenhum país no mundo hoje e durante a história dos últimos pelo menos 50 anos recebe tantos imigrantes como os Estados Unidos recebem. Eles recebem, em média, pastor, 1,5 milhões de imigrantes todo ano. Isso é um negócio incrível. Eu sei que tem a questão do muro do Trump, aquela coisa, claro, porque é óbvio que toda essa prosperidade, que toda essa riqueza, é que nem a gente falava lá no interior, né? Você acendia uma luz, a primeira luz que você acendia na fazenda, tá aí aquela quantidade imensa de mariposas. Então essa riqueza toda, ela é um imã, ela é uma atração de pessoas que vão naquelas caravanas, desses imigrantes. E claro que isso é uma prova da prosperidade. Você não vem querendo ninguém migrar para outros regimes econômicos, aquela velha história que a gente está cansado, né, de ver aí o pessoal comentar: ninguém está indo para a Coreia do Norte, ninguém quer ir para a Venezuela, ninguém quer ir para a China. O pessoal quer ir para os Estados Unidos, onde tem liberdade, onde se construir. Então, o que me impressiona, primeiro, é essa generosidade, apesar das críticas, nenhum país europeu chega perto disso. E o que me impressiona, pastor, é o seguinte, que eles recebem entre 1,2 e 1,5 milhões de imigrantes todo ano. Hoje, 15%, 50 milhões dos norte-americanos, eles não nasceram em território americano, eles são imigrantes que depois conseguiram a sua cidadania. Então, tem esse coração, e a Bíblia fala muito isso, em acolher o imigrante, o forasteiro, né? E a riqueza e essa prosperidade é tanto que eles não diminuem a sua renda per capita. Por quê? Porque eles são ricos, uma renda per capita de quase $60 mil, eles continuam recebendo 1 milhão de pobres todo ano e vai mantendo a renda per capita. As pessoas vão construindo seus sonhos, elas vão prosperando, elas vão entendendo essa visão. E é interessante, por exemplo, você vê, eu sei que hoje há um secularismo, há um afastamento dos valores cristãos nos Estados Unidos muito forte, principalmente pelas universidades. Mas se você faz a gente fala muito do green card, conseguir a cidadania americana, se você conseguir isso, você vai ter aquele pledge of allegiance, né, que é a promessa de fidelidade. Você vai fazer um juramento quando você recebe. Você é obrigado a você fazer isso lá nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos assim, eu prometo fidelidade à bandeira aos Estados Unidos,
a república que ela representa, e aí vem uma nação sob Deus. Então, olha que coisa interessante. A gente estava falando da bandeira lá na República Dominicana que tem, né? Quando você recebe o green card, você recebe a cidadania americana, você tem que prometer fidelidade à bandeira dos Estados Unidos da América e à república que ela representa. E o texto é esse: a república que ela representa, uma nação sobre Deus. Isso é o juramento da fidelidade, da promessa da fidelidade que eles chamam lá nos Estados Unidos. Então, é uma prova incrível que eles mantêm isso até hoje, né? E fora aquelas milhares de outras, você pega lá a nota do dólar, né? In God we trust. Então, aliás, é uma coisa interessante, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tem uma frase em cima que está escrito assim: a nossa confiança está em Deus. Já parou e pensou nisso? Todo orador, quando ele vai lá em qualquer disputa, agora está lá o Biden com aquele plano dele gigantesco, querendo passar pelo Congresso, o speaker, né, o orador vai lá e fala, e em cima está escrito: a nossa confiança está em Deus. Que coisa incrível isso, né? Porque geralmente a gente imagina que é o Estado que vai dar tudo, o Estado vai dar saúde, vai dar educação, e lá onde eles estão criando essas leis, está escrito: é em Deus que a nossa confiança ela está depositada. Aliás, é o moto do hino dos Estados Unidos, né? Em Deus que nós depositamos. Toda vez que ele canta um hino, tem essa frase: nós depositamos a nossa confiança em Deus. Então não tem como você se separar essa história desses peregrinos, do fundamento da nação, dessa cosmovisão cristã das coisas, né? Maravilhoso, maravilhoso ouvir mais sobre como o cristianismo impacta na vida, na Constituição, no desenvolvimento da nação norte-americana, nos Estados Unidos da América. O senhor também citou um pouco sobre a Coreia do Sul, né, que era um país extremamente pobre e hoje é um país cristão e um país assim que se desenvolveu demais. Eu lembro que recentemente no site Fé e Trabalho e também nas suas redes sociais, né, nas redes sociais do Fé e Trabalho, inclusive, pessoal, vou deixar o link desse post aqui na descrição, mas o senhor faz uma comparação de Cuba e Hong Kong, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse paralelo de Cuba e Hong Kong. Sim, pastor. Na realidade, uma coisa interessante, porque assim, a gente fala assim: puxa, mas se a gente trata tanto de economia, não era mais importante a gente tratar só da fé, da religião? A gente estava falando aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, só uma coisa que eu me lembrei agora, a gente tem uma noção como eles não diferenciavam essa questão do mundo secular e do mundo religioso. Tem um estudo muito interessante, foi publicado em 1984, de um pesquisador que ele se chama Donald Lutz. Eram dois pesquisadores, e o principal era esse Donald Lutz. O que ele fez? Ele pegou, aliás, se alguém me perguntasse: pastor, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, né, aquele filme O Túnel do Tempo, lembra? Que ano que você voltaria? Se não fosse na época de Cristo, eu escolheria 1776, que para mim é uma época fundamental na história dessa civilização moderna como a gente conhece hoje. Porque, primeiro, é a Declaração da Filadélfia, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, 1776. 1776 é a publicação da Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é também o filho de um pastor puritano, um filósofo moral. Você vai ver raízes calvinistas dele tremenda. E é o início da Revolução Cultural. Se a gente vê a gente chama aquele taco de hóquei, né? Não sei se você já viu um taco de hóquei. Ele é reto e na pontinha ele dá aquela virada. Então tem um gráfico que todo economista, muitas pessoas já podem ter visto, que chama o taco de hóquei. Ou seja, a maioria da civilização, dos países, das nações, eles iam naquela pobreza extrema. E de repente, ali por volta de 1780, 1800, você tem aquela subida assim, vertical, no intuito de ficarem mais ricos, né? E aí você consegue ver esses valores, o respeito à propriedade, o respeito à inovação. Então, aqueles países que entenderam isso, esse taco de hóquei, eles se distinguiram. Eles ficaram mais ricos, eles ficaram mais prósperos. E todo país que entende isso começa realmente a ter a sua prosperidade. Por que eu estou dizendo tudo isso?
Porque há uma grande imoralidade que nós cristãos fugimos disso, porque se eu sei que um determinado sistema econômico ele causa a pobreza e um outro determinado sistema econômico ele traz mais prosperidade, por que eu não vou me envolver na defesa de um e no combate do outro? Ah, não, mas eu tenho que me afastar da economia. Há uma moralidade tão forte nisso que eu diria que é uma certa cumplicidade. Quando você sabe, por exemplo, que Cuba continua vivendo na pobreza, que você imagina como é que estão os nossos irmãos cristãos hoje em Cuba ou na Venezuela, ou como estão os nossos irmãos cristãos na Coreia do Sul. Inclusive, assim, acredite-se aí que depois da pandemia, a Coreia do Sul, depois dos Estados Unidos, vai ser o segundo país que mais missionários vai enviar para o exterior. Então, eu tenho que fazer essa defesa, eu tenho que entender um pouco dessa economia. E ninguém está politizando, ninguém está querendo, puxa, a Bíblia não é esse tratado de economia como a gente falou, não, mas ela tem valor. E assim, a gente tem que entender que esses países como os Estados Unidos ou como a Coreia do Sul, não é que eles criaram países essencialmente ou 100% cristãos, não. Eles criaram países engajados, estruturados, fundacionados sobre valores cristãos. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Depois a gente tem aquela questão da graça comum. Através desses valores, a graça comum, isso se estende a todos aqueles que às vezes nem são mais cristãos. Essa prosperidade, ela em ondas, ela vai atingindo toda a sociedade. Quando eu tenho a invenção de um medicamento por alguém lá nos Estados Unidos, isso vai chegar aqui a mim, em algum momento, com uma nova droga que vai combater alguma doença nova. Então, é esse tipo de visão. E a Coreia do Sul, veja, o terceiro maior em termos de um país minúsculo, né? Em termos de patentes registradas. Então, tudo isso mostra essa cosmovisão cristã, esse envio de... E hoje você vai na Coreia do Sul, a gente cai o queixo, né, pastor? O tamanho das igrejas, não importa, metodistas, batistas, assembleanas, presbiterianas, é uma coisa incrível. A própria igreja do Evangelho Pleno lá, do David Yong Cho, que é a maior igreja do mundo, né, que fica na Coreia do Sul. É uma coisa incrível, se você ver. Aliás, ele faleceu recentemente, né, mas é incrível. E assim, quando você visita aquelas igrejas, de repente você vê lá, assim, grandes empresários, eles estão ali, eles tiveram essa visão. E só para fechar isso que eu estava comentando, aquele professor, o Donald Lutz, ele fez um estudo que eu achei muito interessante, e ele pegou os 55 homens, desses 55 homens, 54 eram cristãos, eram protestantes de uma maneira geral, um era católico, e ele fez um estudo da vida de todos esses 55 homens que assinaram a Declaração da Independência. Então, sermões, publicações, livros, cartas. Ele analisou mais de 15 mil obras desses 55 homens. O que influenciou esses homens? É uma coisa incrível. 34% dos textos desses 55 pais fundadores são textos bíblicos. E principalmente o livro de Deuteronômio. A gente fala assim, John Locke é menos de 2% citados por eles. Então, para você ver, né, como realmente é uma nação que acabou de fazer. E claro, depois já os Estados Unidos, através da Guerra da Coreia, levou isso para lá. Depois, há um livro, pastor, de economia, que é muito interessante, que ele retrata, por exemplo, a economia japonesa. Qual é a razão do progresso? É um negócio tão interessante que ele retrata a questão em um episódio quando o General MacArthur estava pegando a rendição do Japão. Então eles estão parados lá no encouraçado americano, vem o representante do imperador que vai assinar a rendição, né, isso no fim da Segunda Guerra Mundial. E ele era uma segundo escalão do Ministério das Relações Exteriores do Japão. E ele escreve um livro que é uma delícia essa leitura. Mas quando ele descreve aquele momento, e aí o General Douglas MacArthur ele faz um discurso, e ele falou assim: em nenhum momento da história eu poderia ouvir um outro discurso de um vencedor sobre um vencido como aquele discurso do General MacArthur. Porque ele fica assim, imagine se fosse Hitler, imagine se fosse Stalin,
que estivesse fazendo aquele discurso sobre o Japão, que era um discurso que ele pedia liberdade, onde ele pedia tolerância. E ele vem descrevendo isso. Ele falou, somente uma nação, e ele não é cristão, mas somente uma nação que tivesse um embasamento daquelas crenças cristãs poderia fazer esse discurso de um vencedor sobre o vencido. Então, uma coisa assim, bacana sobre isso, né? A gente entender um pouco. E isso também foi na questão da Guerra da Coreia. Quando os Estados Unidos levaram esses valores para a Coreia, aí tem história do primeiro missionário norte-americano, como levou esses valores, né? E hoje, assim, só para dar um pequeno exemplo, qualquer um de nós aqui que tiver um dia a oportunidade de visitar uma igreja cristã na Coreia, vai ficar envergonhado no que diz respeito à sua vida de oração. Porque eu não conheço ninguém, pastor André, que possa ter uma vida de oração como tem hoje o sul-coreano. É incrível. Você chega assim nas igrejas, você olha lá no fundo, tem aquelas casinhas e tem uns livros que você preenche e eles ficam dentro daquelas dezenas de casinhas. Eles entram lá, fecham a porta, só tem uma almofadinha, ajoelha e fica ali orando. Aí você chega lá, tem um livro das horas, né? Aí você vai olhar 1h da manhã, 2h da manhã, são 24 horas, tem gente das igrejas orando. Quer dizer, se a gente falar que você tem que acordar 5h da manhã para uma reunião de oração, vai ser um pega danado, né? Mas eles estão firmes, né? Fazendo esse tipo de colocação, né? Esses tempos atrás, o senhor, até no Fé e Trabalho, o senhor postou sobre uma visita do senhor na Coreia do Sul, né? E eu fiquei curioso para ouvir do senhor o que o senhor sentiu com relação à reverência nos cultos. Porque, assim, tudo bem, nós somos latinos, a gente é mais espalhafatoso mesmo, a gente fala mais alto e tudo mais, esse tipo de coisa. Mas eu tenho a impressão, quando eu vejo qualquer vídeo de um culto na Coreia do Sul, da reverência, da forma de cultuar, assim, tudo bem, a gente tá evitando a questão da religiosidade que não tem fundamentação bíblica, mas esse coração reverente é alguma coisa admirável. O que o senhor sentiu lá nesse sentido? Olha, eu gosto de retratar, pastor André, a visita que eu fiz à Coreia do Sul. Eu acho que ninguém entendeu bem e obedeceu tão bem ao profeta Jeremias como os sul-coreanos, onde Jeremias diz assim, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então é assim, o respeito pela palavra, o respeito por exemplo, no meio de um culto, aqui no Brasil eu tenho 3 filhas e quando eram pequenos, eram pega para capar. Pai, eu quero tomar água. Pai, eu quero ir no banheiro. Assim, você está numa igreja com 15 mil membros. Quando o pastor está pregando a palavra, você não vê ninguém levantar, não vê ninguém saindo, não vê uma porta abrindo. É um exagero? É um respeito, é uma reverência que eu diria assim que é tocante a maneira como ele. Isso impressiona assim tremendamente o coração. Eu diria que, em primeiro lugar, foi a vida de oração que eu encontrei lá, homens, mulheres, jovens, gente que realmente ora. E segundo, essa reverência pela palavra, né? Isso acaba se traduzindo depois no culto, no dia a dia, uma coisa assim. Claro, nós não vamos ser iguais aos sul-coreanos, não se trata disso, mas eu acho que tem uma coisa boa ali que a gente precisa aprender. Aliás, a gente está falando de Coreia do Sul e Estados Unidos, é uma coisa interessante que quando teve a Revolução Americana, teve também, um pouco depois, alguns anos depois, a Revolução Francesa. A gente acaba estudando só a Revolução Francesa e a gente não estuda a Revolução Gloriosa da Inglaterra e também a Revolução Americana. A gente acaba achando que só a Revolução Francesa foi um desastre, que não, né, anticristã, totalmente secularizada. E aí a Europa, a França está hoje na 4ª República, instável, e os Estados Unidos começaram a crescer, e tem um francês chamado Alexis de Tocqueville, que ele resolveu entender, ele falou, o que está acontecendo com os Estados Unidos? Por que eles estão, isso já um pouco depois, já volta em 50, 70 anos depois da declaração da independência. Aí ele vai para lá, e ele escreve um livro que é incrível, que eu recomendo aqui, depois quem quiser entender um pouco dessa história, dessa cosmovisão cristã, chama Democracia na América, Alexis de Tocqueville.
E tem um determinado momento que ele diz exatamente isso. Se eu pudesse resumir o livro, ele fala o seguinte: não até que eu entrasse nas igrejas da América e ouvir os seus púlpitos se inflamarem com a retidão, eu não conseguia entender o segredo da genialidade e do poder dos Estados Unidos. Que coisa incrível! Não tinha nada, não era cristão, ele era um cientista político e ele foi para lá para fazer uma análise, né? Então não tem como você separar essa herança cristã, esses valores cristãos do dia a dia, da política, dos negócios, enfim, daquilo que acabou acontecendo. E tem histórias assim incríveis que você pode ter aí sobre os Estados Unidos, pastor. Que incrível. Só para a gente começar a caminhar para o final, doutor Antônio, a gente está aqui falando sobre os aspectos positivos do cristianismo na vida e no desenvolvimento de uma nação, mas eu pensei aqui também sobre os aspectos negativos de abandonar o cristianismo, que são essas nações que são consideradas pós-cristãs, né? E a gente vê muito isso na Europa. Nações que foram berço do avivamento, que hoje têm problemas, assim, seríssimos por abandonar deliberadamente os valores cristãos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Até mesmo nos Estados Unidos você começa a ter, assim, já um acelerado secularismo. E eu diria que no caso principalmente da Europa, o que você tem, e isso a agricultura a gente consegue entender um pouco mais, e para mim é um retrato de como a gente poderia definir a Europa. É aquela questão de você ter uma planta, né, em que ela teve aquele enraizamento, ela tem aquelas raízes profundas e que elas conseguiram pegar tudo aquele substrato, dela aquela árvore frondosa, que gerou muitos frutos, que tem uma sombra que todos utilizam, e de repente alguém vem e começou a cortar e está cortando aquelas raízes. Ainda existe um pouco de raízes, mas mais do que isso, ainda tem aquela seiva que ainda está correndo pelo tronco, mas que começa a secar. Então eu diria que essa Europa pós-cristã, ela ainda vive desse resto da seiva que ainda chega no seio da sociedade. Agora, quem começa a visitar a Europa fica muito triste com o fechamento de igrejas. A última vez que eu fui na Europa, fiquei tão impactado, porque eu queria ir num culto de uma igreja, e eu fui num culto de uma igreja que eu achei interessante. Quando eu cheguei na igreja, tinha 2 placas, presbiteriana e metodista. Eu fiquei na dúvida, falei, mas será que aqui é presbiteriana? Bom, para resumir, o fechamento de igrejas lá é tão intenso que igrejas de denominações diferentes, elas estão compartilhando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, das 9 às 10 é culto presbiteriano, e das 10h30 às 11h30 o culto é metodista, tamanho, um número tão pequeno de fiéis. Mas o que impressiona muito, sabe o que é, pastor? É o calor espiritual daqueles imigrantes que estão chegando hoje na Europa. Então, você visitar uma igreja tradicional cristã, aquela igreja fria que está morrendo. Agora, quando você vai, por exemplo, numa igreja de qualquer um dos africanos, é aquela animação. Eu sou sul-coreano, a minha filha está lá nos Estados Unidos. A igreja que ela mais se adaptou lá em Chicago é uma igreja sul-coreana, né? Uma igreja avivada, uma igreja que está lá. Então é interessante como Deus, às vezes, ele se utiliza da sua soberania, não daquilo que a gente acha, não, a gente precisa fazer mais seminário. Esses movimentos migratórios, agora é aquela questão, né? É o sul levando o evangelho para o norte, o inverso daquilo que foi há 150, 200 anos. Que incrível, que incrível. Maravilhoso isso. O senhor, a gente acabou não comentando, né, sobre... A gente ia comentar sobre isso e acabamos não falando sobre aquela diferença de Hong Kong e Cuba. Se o senhor puder falar rapidamente sobre isso. É verdade. É uma coisa interessante. Cuba, lá atrás, porque Hong Kong era uma ilha, né, praticamente pobre, não tinha nada. Hong Kong não tem água, ela não tem nenhum reservatório de água, coisa que o Brasil, por exemplo, tem sobrando, ela tem que importar essa água. E Cuba, em determinado momento, pouco antes da Revolução de Fidel Castro, era rica em cobre, era rica em manganês, era o maior produtor de açúcar da América naquela época. Então é interessante quando você vê naquele gráfico, você vê lá, Cuba era até mais rica do que Hong Kong. E aí você tem relatos de pessoas importantes que visitaram Hong Kong, e aquela pobreza, aquela miséria extrema. E de repente,
você vai ter ali nitidamente 2 sistemas econômicos que foram implementados. Cuba, a estatização, a centralização das decisões econômicas na mão do Estado, expropriação, o fim da propriedade privada, e Cuba mergulha num abismo e continua pobre até hoje. Você vê de vez em quando esses movimentos. Hoje, para você comprar uma Bíblia em Cuba, você precisa mais de um mês de salário. Então, uma coisa assim. E aí você vê nitidamente, Hong Kong chegou até num ponto, pastor, de ser tão liberal na economia, e foi por um cristão chamado Copwright. E ele inclusive dizia o seguinte, que coisa interessante, até foi bom essa pergunta. Ele dizia o seguinte: olha, um dos segredos, e essa é uma frase dele, dos fundadores da República Norte-Americana, ele era apaixonado pelos Estados Unidos. Aliás, poucas pessoas sabem, viu? Mas o livro de bolso de Tiradentes era a Constituição Americana. Pena que a nossa Inconfidência Mineira não foi adiante aqui. Mas ele dizia o seguinte, que olha que coisa interessante, que os americanos, esse Copwright, que é o cara que praticamente foi o pai fundador de Hong Kong, ele dizia o seguinte, que os americanos eles tiveram a capacidade de entender mais do que essa questão da liberdade. E eles entendiam essa liberdade, ele dizia isso, que não é que a liberdade é aquilo que eu possa fazer, aquilo que eu quiser, quando eu quiser, ou o jovem hoje que vai chegar assim, eu quero ficar livre dessas regras estúpidas. Não. A liberdade, para aqueles que escreveram a Constituição dos Estados Unidos, é que concebiam essa liberdade como um ato de limitação à ação do governo. De tal maneira que, ou seja, quem pode tirar minha liberdade é o governo. É isso que a gente está vivendo hoje. Se você pegar aqui no Brasil, o maior inimigo do cristianismo hoje é o Estado. Estado, quando eu digo, o Ministério Público, quando quer ver essa questão do banheiro transgênero, da educação dos seus filhos e assim por diante. Então, eles entenderem isso, a liberdade, eu preciso colocar um freio, eu preciso colocar um limite nas atuações do Estado. E foi isso que ele fez em Hong Kong. Aí Hong Kong acabou disparando e ele era tão radical, para ter uma noção, e tem uma história interessante que Milton Friedman contava a respeito dele, que ele aboliu basicamente todas as estatísticas. Então ele não gostava de ficar levantando números, muitos números. Aí o Milton Friedman, puxa, mas por quê? Isso aqui é um colosso, é um sucesso, você tinha que levantar. Olha, eu tenho medo de começar a levantar muitas estatísticas e alguém do governo querer ficar usando aqueles números para querer fazer alguma coisa. Então deixa que os empresários passam sozinhos, eles que criam, eles que ousam. Ele conta uma história que alguém queria fazer lá um metrô, uma linha, não sei o que, em Hong Kong. Ele falou, se quiser, eu vou dar liberdade, o mercado vai fazer, mas não é o Estado. Então essa visão, né? E tanto é que hoje Hong Kong, Singapura, tem as cidadanias mais disputadas do planeta. Né? Hong Kong hoje você tem 181 consulados dentro de Hong Kong, uma ilha desse tamanho. E só para as pessoas saberem que é para ficar com água na boca, tá, pastor? País riquíssimo e lá ninguém paga imposto de renda. Meu amigo, vou ser mais um nessa fila aí, pastor. Mais uma fila para ir para Hong Kong. Muito legal. Doutor Antônio, sempre uma aula maravilhosa falar com o senhor. Esse episódio tá riquíssimo, cheio de informações. Pessoal, para quem ouviu até agora e tá se deliciando com todas essas informações, essa cosmovisão cristã acerca da economia, você pode encontrar mais disso no Fé e Trabalho. O Fé e Trabalho é um portal que é liderado pelo Dr. Antônio Cabreira, que visa justamente trazer esse nível de educação. Então, os links estão na descrição desse episódio. Não perde mais tempo, vai lá no Fé e Trabalho para você ficar ligado em todas essas informações que são atualizadas diariamente. Antônio, muito obrigado, é sempre uma honra falar com o senhor. Bacana, foi um prazer muito grande, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Então, até mais, pessoal. Até a próxima terça. Tchau.